Bom, boa noite, tá, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre retorno, risco e diversificação, tá? De ativos, que é uma matéria que a gente costuma ver nos cursos. Eu acho que a administração também vê um pouco disso, é, que é justamente a dinâmica de um cálculo ali mais estatístico da coisa, sobre o retorno, o risco e a diversificação, tá? Ele, digamos assim, ele foge um pouco de uma análise fundamentalista, de certa forma contábil, mas ainda assim a gente pode fazer análises que podem até auxiliar na nossa análise fundamentalista, que daí sim nas próximas aulas elas vão entrar mais nesses tópicos, tá? Bom, e o primeiro hipótese quando a gente trata desses temas é justamente o de mercados eficientes, tá? Onde o preço de um ativo ele revela todas as informações do mesmo, os preços são bastante sensíveis a novas informações, e a alta sensibilidade dos preços sugere que projeções com o futuro devem incorporar novas informações esperadas. Ou seja, digamos assim, o preço ele incorpora todas as informações possíveis de um ativo. De certa forma, é mais ou menos essa o que a gente tem como base dessas análises, tá? Que o preço ele é o principal a principal informação de um ativo, tá? E que ele vai revelar todos os preços desse ativo. E aí a gente tem algumas hipóteses também, né? Nenhum participante individual tem poder de influenciar os preços de negociação do ativo. O mercado é formado por investidores racionais que buscam maximizar o ganho ou minimizar o risco. E todas as informações estão livremente disponíveis aos participantes do mercado, ou seja, a ausência de assimetria. Todas essas hipóteses, assim, elas são, digamos, que contestadas de certa forma, né? Porque o que acontece? Essa teoria de mercados eficientes, ela acaba sendo justamente no curto prazo não sendo sustentada facilmente, tá? Então acaba que ela sempre é uma análise de longo prazo. É, Justamente por isso, por exemplo, principalmente para mim, o principal ponto ali que a gente tem, né, o principal hipótese que eu acho que é a mais fácil de contestar é justamente o de todas as informações estão livremente disponíveis aos participantes do mercado. E isso é algo muito difícil de sustentar, tá? Principalmente no curto prazo, quando as movimentações você tem ali uma assimetria informacional muito grande. Só que acontece, ao mesmo tempo, no longo prazo, nós vemos a tendência de que há sim digamos assim, um mercado ligeiramente eficiente, onde o preço, ele, digamos assim, ele reflete bem algumas informações, tá? Só que tenham em mente isso, que normalmente no longo prazo, no curto prazo, o mercado ele tende a ser mais emotivo, tá? Então ele acaba tendo mais variações e até algo que, por exemplo, traders, né? Por exemplo, o cara que vai especular na bolsa, ele consegue fazer ganhos nisso. Então, ele consegue, por exemplo, comprar uma ação muito em baixa em um período de tempo para vender em uma alta ali em curto espaço de tempo, a fim de oferir lucro ali rápido, sem ter, digamos assim, vou pegar essa ação, vou manter ela por um tempo, porque eu acho que essa empresa tem bons indicativos, vai aumentar seu lucro e, consequentemente, vai aumentar seu preço no futuro, né? Que é, digamos assim, o que a análise fundamentalista, que o valuation buscam, buscam como estratégia, né? Bom, e o principal conceito que a gente tem, né, o conceito inicial é o retorno, tá? E qual que é a definição do retorno? A Gabriel, definição é, desculpa oi, te interromper, mas eu acho que tem gente querendo entrar na chamada. sim, até bom que tu falou disso, é porque eu estou usando dois dispositivos, porque meu computador não tem câmera, aí fica minimizado. Tá? Essa é a definição, né, do retorno é o ganho ou perda obtido sobre investimento em um determinado tempo. Ou seja, eu investi o meu capital, eu posso obter ou um ganho ou uma perda, né, dado que eu investi esse meu capital. A fórmula, né, do retorno de um ativo
que, igual na aula passada, né, que eu falei que é, no mercado acionário, o que a remuneração do investidor é o pagamento do lucro, do capital, mais dividendos. E o retorno de um ativo é justamente isso: é a variação do capital mais os dividendos. Então, digamos que eu investi, né, eu comprei uma ação pelo preço de 100. Eu acabei vendendo ela pelo preço de 120. Essa é a variação do meu capital, porque eu estou investindo capital financeiro nessa operação. Digamos que também ela me pagou 20 de dividendos, né? A variação do capital vai ser 120 menos 100, mais os 20 de dividendos, ou seja, eu vou ter 40 de retorno ali, né? De R$ 40, digamos assim. E a taxa de retorno, tá, é a mesma coisa, só que ali ela é mais decomposta e ela justamente retorna uma taxa, né? Então, por exemplo, ali, né, a gente tem o preço no tempo, tá? Que é o preço final, no caso, é o preço que eu vendi a ação, mais o DT. O DT é os dividendos que foram pagos no determinado tempo, no caso foram 20, menos o PT menos um, que é justamente o preço do ativo quando eu comprei, né? Ou seja, no preço inicial dele, quando eu comprei, no tempo um, dividido pelo também o preço inicial. Nesse caso de exemplo nosso, né, a gente teria 120 mais 20 menos 100 dividido por 100. Isso daria 40 dividido por 100, o que vai dar 0,4. E o que esse 0,4 nos diz? Nos diz que a gente teve 40% de retorno sobre o nosso ativo, né? Que justamente é os 40 do 100, né? 40% de 100. E justamente isso é bom, né? A gente calcular a taxa do retorno justamente também, porque normalmente aparece como ali. Porque quando a gente tem taxas, digamos, em percentuais, é mais, digamos assim, mais fácil, eu acho, de entender do que do montante, né? Às vezes eu posso ter um montante ali alto, só que eu vejo que a taxa de retorno não foi muito boa, né? Pode ter sido ali, digamos assim, trazendo mais realista, porque 40% de retorno é algo meio incomum. É, No caso, a gente poderia, digamos, ter um montante ali, por exemplo, ter um retorno de 10 mil de montante, mas uma taxa de retorno ali mais baixa, né? De 3%. E às vezes eu posso ter um montante ali menor, 4 mil, só que uma taxa de retorno que foi mais alta, né? Por exemplo, foi de 10%, que seria um investimento muito, digamos assim, notável, né? E é sempre bom comparar as duas. Bom, o outro cálculo que a gente pode fazer, tá, é o de retorno esperado, que esse é mais baseado em análise de mercado, né? Por exemplo, digamos que a gente tem um ativo A, e digamos que a gente tenha um retorno, né? Alguns analistas, digamos, colocaram cenários e possíveis probabilidades desse ativo se movimentar. Então, a gente tem, digamos assim, um cenário de crescimento econômico. Esse ativo vai retornar para a gente 10%. Só que a probabilidade de ter um crescimento econômico é de 20%. A gente tem um retorno esperado, então, dado esse cenário, de 0,02, né? De 2%. No caso, a gente também pode ter o de estabilidade, 5%, e esse daí é o mais, digamos, o que pode ser, que vai acontecer, digamos assim, é de 60%, né? Digamos, é o que mais poderia acontecer. E a gente tem o de recessão, que ainda assim a gente teria um retorno, só que muito menor se comparado aos outros, e a probabilidade é de 20%, também o retorno esperado ali na linha. A gente então tem um retorno esperado para esse ativo sendo somatório justamente do retorno do ativo dada a probabilidade para cada cenário. Então, nesse cenário de exemplo, a gente teria um retorno de 5,4%, tá? Que seria justamente o retorno que a gente esperaria desse ativo, dado a situação econômica, dado os cenários que alguns analistas nos passam, né?
E por fim, também a gente tem justamente o retorno total de um ativo para um determinado tempo. Então, por exemplo, eu quero pegar a ação da Embraer. Eu quero saber quanto que foi o retorno dado um tempo inicial até agora, digamos assim. O que eu faço nada mais é do que, de certa forma, uma média, que é o somatório dos retornos dividido pelo tempo, né? Então, no caso, a gente vai ter ali o nosso retorno esperado, tá? E o retorno esperado, nesse caso, também pode ser o próprio preço da ação, tá? Então, digamos, se eu pego o preço, digamos, da Embraer, durante todo esse tempo, tiro uma média, eu vou ver ali quanto que está mais ou menos o preço ali dela, dado o preço médio que ela teve ali no período, tá? Isso também vale também justamente tanto para o retorno como para o preço da ação. O outro fator, né, que a gente tem, que também pode ser calculado de maneira mais estatística, e muitas carteiras, tá? Eu vou apresentar algumas fórmulas aqui, mas muitas carteiras, por exemplo, do Status Invest, tem outras da Grana, também que são aplicativos, elas costumam calcular para você, tá? O risco do ativo. Normalmente essas informações elas são dadas também já, tá? Mas justamente é a variabilidade dos retornos passados em comparação com o retorno esperado. Está associado justamente com a ideia de incerteza. E justamente, né, quando a gente compra um ativo, a gente não tem garantia de que esse ativo vai valorizar. Então a gente está correndo em risco ali, né? E a performance passada também não necessariamente é, digamos, a gente sempre faz esse disclaimer, né? É uma é uma garantia de performance futura, né? Pode ser que uma performance passada muito boa pode ter uma performance futura péssima daqui a um tempo, tá? O risco do ativo também vai ser o quê? Vai ser justamente o desvio padrão, tá? Que é igual justamente à raiz dessa equação toda, e é dado, tá? Entre os conchetes aqui é o retorno do ativo menos o retorno esperado desse ativo, né? O retorno médio desse ativo, elevado ao quadrado. Eu faço o somatório de cada cenário desse, somo tudo e, e faço depois, tiro a raiz, tá? E no caso, justamente, eu acho que faltou até um parênteses aqui, porque depois depois de elevar ao quadrado, a gente tem que multiplicar a dada probabilidade, tá? Então, é o retorno do ativo, menos, por exemplo, o retorno esperado ali, que no nosso caso foi 5,4. A gente faz essa operação, multiplica pelo, pela probabilidade, tá? E faz isso para cada cenário. E depois a gente soma e tira a raiz. A gente vai ter daí o risco do ativo. No caso também, né, a gente tem justamente dois tipos de risco também. Um relacionado ao risco do ativo e outro relacionado ao risco que a gente chama de institucional. O risco institucional normalmente também, a palavra mais corriqueira que vocês vão achar é risco sistêmico, tá? Que é o risco da economia, o risco político, né? O risco justamente de variáveis que você não consegue controlar, estão fora, digamos assim, do controle. Veja que o risco não sistêmico a gente consegue minimizar ele, tá? Então, digamos, quanto mais ações na carteira a gente tiver, menor a gente vai diluir esse risco. Porém, cada vez mais a gente vai se aproximar, né? Essa função, ela descreve uma assíntota, né? Uma função que chega perto cada vez mais, mas ela nunca se toca no risco sistêmico, tá? Ela nunca chega ali a igualar ela. Ela vai até o infinito sem se encostar. E no caso, justamente porque o risco sistêmico ele é dado e a gente sempre vai ter um risco relacionado aos ativos da carteira, né? Então ele nunca vai chegar ali muito a zero. No caso, o risco sistêmico ele está relacionado a justamente fatores do país. Por exemplo, se o país tem uma boa segurança jurídica, se o país tem uma boa autonomia dos agentes econômicos, se ele tem, digamos assim, não muitas assimetrias informacionais, se a economia é bem desenvolvida,
o grau de educação da população acaba afetando também isso, porque vai afetar a economia, né? Todos esses fatores acabam impactando, né? Por exemplo, o risco sistêmico do Brasil ele tende a ser mais alto do que o risco sistêmico dos Estados Unidos. E acaba que justamente o investidor que vai investir nos Estados Unidos, ele vai exigir um prêmio mais alto por isso, né? Então, isso acaba impactando nos nossos investimentos. Bom, e a diversificação, né, justamente voltando, ela é fundamental para quem vai investir, né? Pois é o meio dela que reduzimos o risco de um ativo, justamente. Então, devemos também levar em conta também sempre outras diversificações também além do ativo, tá? Por exemplo, quando a gente vai diversificar uma carteira aqui de ações, a gente vai pegar justamente, pegar vários ativos, então eu diluo o risco da minha carteira e, digamos assim, fico menos exposto a variações dessa magnitude, né? Só que a gente tem que pensar também que essa diversificação pode ir além, tá? Não só no caso justamente de ações, a gente pode justamente pegar aqui mercados, ou seja, pô, eu vou investir aqui no Brasil, nos Estados Unidos, dependendo se tu consegue também investir ali no mercado europeu, né? Os tipos de ativos também, isso impacta. Pô, não vou comprar só ações, vou comprar também um pouco aqui, talvez de ETF, porque a ETF já é uma diversificação ainda maior, né? Já que ele reúne um monte de ativos em no mesmo papel ali. É, então, também, às vezes, FIIs, etc., né? Alguns ativos também, hoje você consegue diversificar, por exemplo, o ouro, lá nos Estados Unidos você tem papéis que tentam replicar o ouro, né? O GLD11, eu acho, se eu não me engano, que é o ticker dele, alguma coisa assim lá. Eu acho que é só GLD, na verdade, lá. E também, justamente, corretoras, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem muito esse problema, mas porque o ativo está muito. Quando você compra um ativo aqui no Brasil, ele é de posse sua, de fato, no seu CPF. Então, se a corretora falir, você não seria impactado de certa forma, porque você somente iria transferir para outra corretora. Só que nos Estados Unidos, por exemplo, no caso das ações fracionárias lá deles, né, no caso, por exemplo, se eu compro uma ação fracionária lá, no sentido de eu compro 0,05 da quantidade de uma ação, ela não está no meu nome, tá? Eu compro isso da corretora. Então, tanto é que eu não consigo transferir essa ação para outra corretora muito fácil. Eu teria que zerar minha posição e comprar em outra corretora, tá? Então, também isso é um tipo de diversificação. E até mesmo a gente pensando nisso, né? Pô, tipo de meio de pagamentos, né? No caso, justamente ter sempre um dinheiro líquido em mãos aqui, um dinheiro digital, porque às vezes, caso você não tenha acesso, né, a algum tipo de meio digital em alguma situação, por exemplo, caiu a internet, tu não tem acesso ao meio digital, tu só poderia pagar em meio físico, né? Isso também é um tipo de diversificação. E aqui, né, eu trago justamente um tipo de alocação que eu peguei na internet, que justamente esse aqui perfil é um perfil até mais conservador, né? Porque vê que ali 60% da carteira está em renda fixa, né? É um perfil mais conservador e justamente na diversificação a gente tem que pensar também com o tipo de investidor, né, que você é. Então, se você é um investidor muito agressivo, talvez você vai alocar mais da sua renda, digamos, em investimentos mais agressivos, ações, criptomoedas, né? Justamente ativos assim que tem uma variação maior e você vai alocar menos ali numa renda fixa, em imóveis, fundos imobiliários, coisas desse tipo, né? Então isso vai justamente também do perfil do investidor, tá? Por exemplo, um perfil de uma pessoa que já quer, digamos, montar uma carteira mais focada no mercado americano, ele vai alocar mais ali, vai colocar menos no Brasil, etc. Aqui, eu trago só mais por meio de curiosidade justamente qual que é
o motor gerador, né, estatístico, de certa forma, da diversificação dos ativos em uma carteira. Porque, digamos, uma carteira que tenha somente um ativo. No caso, se eu tenho uma carteira que só tem um ativo, eu ficaria somente com esse termo aqui, que é o W1 ao quadrado, com o desvio 1 ao quadrado, tá? Que seria justamente a descrição entre a relação que tem do ativo com o risco do papel e a porcentagem desse papel, né? Que a gente tem. Se a gente tivesse uma carteira com dois ativos, veja que o risco que associado ao o risco associado somente ao ativo, ele é diluído pelo risco conjunto entre entre os ativos, ou seja, a relação entre os dois ativos, tá? Então, no caso, a gente tem que, quando a gente aumenta em um ativo já o, a nossa carteira, né, um ativo no número de ações da nossa carteira, a gente já dilui já dilui em dois o risco entre eles, né? Porque a gente tem daí o risco entre a relação do ativo um com 2 e o 2 com 1, tá? E as suas devidas porcentagens. A gente teria essa parte da matriz aqui. No caso, se a gente tivesse uma matriz com N, a gente vai diluindo cada vez mais o risco só de cada um ativo, entende? Então, no caso, justamente ele vai depender mais da relação entre cada ativo entre eles, tá? Então, o ativo 2 com a relação do ativo 3, do 3 com o ativo um, etc. E isso é justamente esse mecanismo gerador que dilui o risco, tá? Porque é ele que faz justamente com que o risco seja diluído. E justamente, tá? É sempre bom, daí normalmente uma carteira, tá? O pessoal fala uma carteira diversificada, tem entre 10 a 15 ativos. Entre 10 e 15 ativos a gente já consegue diluir bem o risco do ativo, tá? Então, pode ser, por exemplo, até mesmo ativos justamente que tem um risco muito elevado sozinho, ao ser colocado justamente numa carteira assim, ele tem um risco muito menor. E daí, dependendo, a gente tem um retorno muito bom com ele no futuro, né? Justamente porque ele acaba sendo diluído o risco, ele é um ativo ali que tem uma alocação menor, então ele acaba em relação com os outros ativos da carteira sendo diluído também, tá? E normalmente, tá, o risco da carteira, é, isso daqui seria calculado por meio de outros softwares. Grande parte, eu acho que dos sites já também calculam o risco da carteira relacionada aos ativos para você também, tá? Bom, e a gente pode ter, né, a relação entre os ativos justamente pode ser, digamos, o preço, digamos, dois ativos apenas. A gente pode ter uma correlação positiva, né? Ou seja, o preço de um ativo ele sobe também com o preço do outro. Então, o preço do ativo A sobe, o preço do ativo B também sobe. Então, a gente tem uma correlação positiva aqui, né? Que ela fica bem clara, digamos assim. A gente também pode ter uma correlação negativa, ou seja, o preço do ativo C ele sobe, mas o preço do ativo dele cai, né? Então, ao passo do que o ativo C sobe, o preço do D cai, tá? Isso também é mais, digamos, eu acho que seria um pouco mais interessante, justamente porque essa dinâmica faz reduzir bastante o risco, né? Porque, digamos assim, se eu tenho uma carteira, digamos, com dois ativos, eles são correlacionados positivamente. Quer dizer que se a carteira cair, os dois ativos vão cair, né? E se ela subir também, a carteira vai subir bastante. Só que isso aumenta o risco, né? Porque se cair, digamos, eu vou ter uma perda muito maior. Ao passo de que se é uma correlação negativa, eu posso estar perdendo em um, mas outro está compensando, certo? Subindo ali e, digamos, deixando a minha carteira com um retorno positivo.
tá? E a gente pode ter também um outro caso, né, de uma correlação ausente. Então, a gente não consegue distinguir bem ali quando o preço sobe de um ativo, o outro também sobe, ou o outro desce. É algo que, digamos, ele fica justamente parecido com isso, ele fica uma nuvem mais espalhada ali, né? Seria uma correlação ali próxima de zero, tá? Na correlação negativa, a gente tem uma correlação aqui, nesse caso, que eu coloquei de -1, né? É uma correlação quase perfeita, se não me engano, quando eu coloquei de -1. E a correlação positiva é uma correlação de +1, né? Que justamente ela descreve esse cenário. Aqui, justamente, a gente tem, né, o risco e o retorno dos ativos de uma carteira, né? Então, podem ver que justamente no ativo onde a gente tem uma correlação 1, o risco ele é um pouco maior, né? Ele é a linha onde está mais perto, mais, digamos, mais à direita, aumentando o nosso risco. Quando a gente tem uma correlação dos ativos entre -1 e 1, nota-se que a gente tem ali uma fronteira um pouco menor de risco, o risco já é diminuído. E quando a gente tem uma correlação -1, o risco ele vem bem para trás, né? Ele é essa linha aqui de baixo que consegue trazer o risco bem para trás, justamente por esse mecanismo, tá? De onde quando um vai subir, o outro desce, né? No caso, quando um é mais fácil entender quando um desce, o outro sobe, né? Justamente para compensar, digamos, essas perdas. No caso também, a gente pode ter uma análise estatística relacionada à correlação do ativo com o mercado, tá? Então, digamos que o ativo A ele seja muito positivo, ele siga um caminho positivo com o mercado. Quer dizer que ele justamente tem uma correlação muito forte com o mercado. Então, quando o mercado tende a crescer, o ativo A tende a corresponder crescendo também. A gente pode ter o outro caso também, o ativo B. Quando o mercado tende a subir, né, ele tende a descer. E quando o mercado tende a descer, ele tende a subir. Justamente, ou seja, ele tem uma correlação negativa, né? Porque justamente ele é o inverso do que acontece com o mercado, né? Aqui nesse caso a gente tem a matriz de correlação do ativo A, ou seja, a correlação do ativo A com o Ibovespa ele ficou de 0,91, né? Uma correlação muito forte, considerada muito forte. E o ativo B ele tem uma correlação negativa também muito forte de -0,82, tá? E a correlação ela sempre vai de 0 a 1, tá? Sendo daí negativo ou positivo. E a relação, né, o sinal descreve justamente se é uma relação positiva ou se é uma relação negativa, tá? Que no caso, justamente esse mecanismo faz também, normalmente isso daí também aparece como beta, tá? É o beta do ativo. Então, no caso, justamente é para ver quanto que esse ativo ele movimenta frente ao mercado, tá? E o beta também ele é um indicador de risco sistêmico, tá? Porque como a gente compara com ativo, né, com o mercado, com algum índice de mercado, Ibovespa, S&P 500, o Dow Jones, a gente acaba justamente, digamos, tomando que é um risco que a gente não consegue controlar, é um risco das dinâmicas do mercado, de fato. E justamente aqui a gente tem a variação também, assim como a gente tem dos ativos, a gente tem a variação da carteira frente ao mercado, tá? Que justamente é algo que é calculado muito também. Esse eu acho que é até mais comum para esses softwares, né, de investimentos, de carteira, que você pode colocar a sua carteira lá, eles sempre aparecem lá com beta do mercado, tá? Que justamente é isso, é uma medida relativa do risco não diversificado, ou seja, o risco sistêmico, né, que é aquele risco institucional, político, e dessa forma ele nos diz o quanto a nossa carteira de ativo varia frente às movimentações do mercado, tá? E aí, novamente, os índices
de mercado que a gente pode utilizar são normalmente os Ibovespa, SP500 e o Dow Jones, tá? Que são calculados no beta. E só, né, uma explicação, né, maior justamente do que são esses índices. Normalmente, né, esses índices eles são formados pelas maiores empresas da bolsa. Então acompanha-se mais ou menos o movimento das empresas da bolsa, o quanto que elas foram é, avaliadas. Por exemplo, no Ibovespa eu não lembro o número exato, tá? Eu não sei se era 100 ou 150. E no caso do SP500, eles são as 500 empresas, as 500 maiores empresas em valor de mercado no mercado americano. E o Dow Jones, eu acho que ele é bem menos. Ele é, se não me engano, eu acho que é 10 ou 25, alguma coisa assim, tá? E aí cada mercado e bolsa de ações vai ter o seu próprio índice, tá? Normalmente esses vão ser os índices que a gente vai usar para o cálculo do beta, tá? E aí o beta ele é calculado pela variação, né? Pela covariância do retorno do ativo, dado o retorno do mercado, dividido pela variância do retorno de mercado, tá? Dado esse cálculo do beta de cada ativo, a gente tem daí o somatório de cada ativo, né, de cada participação do ativo, que é o WI, dado o beta, né, o beta do ativo. E a gente teria daí o beta da carteira, tá? O beta maior que 1 quer dizer que o risco da carteira ou da ação é mais elevado que o do mercado. Dessa forma, a ação carteira está sujeita a variações maiores se comparado às variações de mercado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, digamos assim, se o mercado subiu um pouco, digamos assim, subiu em 5%. Teve uma variação, na verdade. Digamos que o mercado teve uma variação de 5%. A sua carteira pode ter uma variação de 7%, 8%, 9%. Ou seja, você está tomando mais risco na sua carteira se comparado com a variação de mercado. Se, digamos, a gente tem um beta menor que 1, o risco da carteira ou da ação é menos elevado que o do mercado. Dessa forma, eles variam menos comparado ao mercado. Ou seja, se o mercado justamente continuou, digamos, variou 5%, o meu beta da minha carteira deu que é menor que 1. Então, a variação da minha carteira pode ter variado 4%, 3%, 2%, né? Ou seja, a minha carteira ela é mais estável se comparado às variações, à volatilidade do mercado. O beta igual a 1 ele é bem raro, né? Ele vai ser bem raro. Tudo que é correlação igual a 1, é, essas coisas igual a 1, elas são bem raras porque é muito incomum de se achar. Mas ele é teórico, né? Então a rentabilidade e o risco da ação da carteira são idênticos aos do mercado. Então, digamos, se o mercado variou 5% em risco, a minha carteira também variou em 5%, tá? Ele é bem incomum, né, de ser encontrado, é igual correlação. Correlação é muito incomum de aparecer como um, né? Normalmente quando aparece como um é porque alguém fez o dado ali mais para sinônimo de aprendizagem, etc, né? E bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Justamente queria introduzir alguns conceitos mais relacionados à estatística, né? Da parte de ativos, né, em montagem de carteiras. Não entrei tanto em alguns outros conceitos que poderiam, acho que também confundir. Eu acho que também precisaria muito de conhecimento de microeconomia e que também hoje tem muitos softwares que já abrangem isso. Mas principalmente o índice beta, né? Principalmente essa relação entre o índice beta, eu acho curioso, eu acho interessante vocês terem em mente, justamente porque é algo que vai aparecer muito, tá? E é uma medida que é fácil de ver, mas também precisa interpretar ela, bem como a questão da diversificação, tá? E o cálculos de retorno, que também são interessantes, você calcular o retorno de um ativo, porque calcular o retorno de um ativo normalmente não se, nessas carteiras automatizadas, a gente não tem de forma fácil, e aí teria que realmente fazer o cálculo. Não precisa ser na mão, obviamente, né? Sempre usando Excel ou Python, R, mas é algo interessante, tá?
justamente também e pensar também sempre na diversificação dessa carteira, tá? Porque daí a gente minimiza o risco da mesma. A próxima aula, tá? A gente vai tratar daí entrar em análise é, empresarial e depois setorial, que daí sim seria algo mais ali, digamos, na análise fundamentalista, que a gente vai mais partir para a parte de análise contábil, e que daí também a gente vai utilizar mais sites que têm muito desses cálculos já também, né? Por exemplo, os cálculos de preço por lucro, outras informações de mercado, a gente consegue muito na internet, então é algo mais que vai precisar também justamente de acompanhamento ali nos sites como o Status Invest, que eu acho que é o que é mais amigável assim e gratuito para a gente ver. Tem o Fundamentei também, que é pago, ele bloqueia muito das funções. Tem um outro estrangeiro também para quem queira ver depois futuramente, que é o Guru Focus, ele é bem completo mesmo, só que ele também é pago, bem caro porque ele é em dólar, mas ele acaba sendo bem completo para até ver algumas coisas que daí nas próximas aulas a gente vai tratar. No mais é isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Acho que tá tranquilo por enquanto. Beleza, então. Bom, pessoal, então a aula foi isso hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, tá? Valeu, boa noite. Boa noite. Noite.